O tema do apresentar é dicotomia. E prazer, pra quem não me conhece, sou Vitor Avia, sou VCC 017. Estou no meu último ano de graduação e espero que esteja acabando de verdade. E, bom, dicotomia, essa palavra, eu me deparei com essa palavra no começo desse ano e eu meio que já tinha a definição dela na minha cabeça, mas ela não era muito bem formada. Então, eu decidi jogar essa palavra no Google pra descobrir o que que era certinho, e vocês podem me chamar de doido, mas quando eu li as definições dessa palavra, eu me senti tocado em lugares que eu não sabia que eram possíveis de serem tocados. E eu me conectei com essa palavra de um jeito muito doido, e decidi trazer aqui pro Apresenta, pra vocês descobrirem o que que é. Passando aqui, eu vou mostrar pra vocês as duas principais definições que pra mim são importantes. A primeira delas é a filosófica, que vai importar para o Apresenta em si mesmo, que basicamente diz que a dicotomia é a divisão de um conceito em duas partes que são contraditórias, mas que ao mesmo tempo elas são complementares. E isso ressoou muito comigo, porque me considero uma pessoa que tenho gostos muito contraditórios, eu considero que eu tenho aspectos da minha personalidade que são muito contraditórios. É, para quem é de signo, eu tenho signos que são muito contraditórios. E isso foi bem no momento também que eu pintei meu cabelo de metade branco, metade preto, então branco e preto formam meu cabelo, então também são duas coisas contraditórias que são complementares. E daí, tipo, eu tinha um problema muito com isso antigamente, porque eu achava que as contradições eram só isso, eram contradições e elas estavam lá pra me atrapalhar. Mas daí, tipo, meio que depois que eu fui avaliando essas coisas, eu descobri que as contradições dentro de mim, elas são complementares porque elas fazem o quem eu sou. Então, tipo, basicamente, é essa brisa toda da minha cabeça de que eu sou feito de contradições, então, e eu sou um inteiro. É isso. E daí, depois eu descobri também que essa palavra tem uma outra definição na astronomia, e esse é mais um brindezinho, porque não vai ter muito a ver com a apresentação, mas a astronomia também é um dos assuntos que eu gosto muito, e saber que, tipo, essa palavra também tinha uma definição na astronomia, pra mim foi incrível. E na astronomia, a dicotomia é o aspecto em que um planeta está dividido no meio por duas partes, uma iluminada e uma escura, como por exemplo a Lua, né, que a gente só enxerga a parte iluminada. E daí, pensando em toda essa doideira, eu lembrei de uma história do pequeno Victor, que a minha tia sempre contava pra mim, sempre conta pra mim, né, no caso, né, que ela foi a primeira pessoa que me levou no cinema, e ela sempre me levava no cinema, mais ou menos na cidade mesmo, que eu tinha, tipo, 5, 6 anos, e ela fala que eu era um saco, porque toda vez que aparecia um personagem novo na tela, eu cutucava ela, e eu perguntava pra ela: "Tia, tia, tia, esse personagem é bom ou ele é ruim? Ele é bom ou ele é ruim?". E daí ela falava pra mim, né, tipo: "Não vou falar pra você, você tem que assistir o filme e você tem que tirar essas conclusões". E daí eu fiquei pensando muito nesse conceito e tipo, de bom e mal, e que essas coisas são contraditórias, e que naquela época eu sempre julgava as coisas como sendo só más ou sendo só boas, e ao decorrer da minha vida eu percebi que não é assim que funciona, e tipo, normalmente esses dois conceitos estão presentes em todo mundo, e eles são complementares, então, tipo, é uma dicotomia aí, e daí eu quis trazer para vocês meio que esses questionamentos e queria ir atrás também de como e por que a gente classifica as pessoas como boas e más. E pensando num mundo mais fantasioso e mais infantil, eu acho que era muito fácil a gente fazer as classificações, porque, por exemplo, a bruxa má dá. A bruxa má que tá no nome dela já, mas uma bruxa dá uma maçã envenenada pra uma princesa, a gente considera como uma coisa má, e um príncipe beijando uma mulher desacordada, a gente considera como uma coisa boa, né? Era muito fácil a gente apontar essas coisas e elas eram colocadas na nossa cabeça. E fazendo a minha pesquisa, descobri que a dicotomia também é parte desse conceito que chama falsa dicotomia, que é quando a gente usa de uma falácia lógica para descrever uma situação que dois pontos de vista alternativos que normalmente são opostos, eles são colocados como as únicas opções e a única verdade, e a gente não olha para outras opções ou que eles podem ser complementares para serem considerados. E daí, basicamente,
meio que eu vi que isso é que eu fazia quando eu era pequeno, porque eu só considerava que as pessoas poderiam ser más ou boas, e eu não considerava mais nada. E essa era a minha verdade absoluta. E daí, eh, querendo trazer esse questionamento para a vida real e tentar entender como é que a gente faz esses julgamentos na vida real, eu pensei: "Ah, vou abrir um livro de filosofia que está acumulando poeira há 6 anos e ver o que conceitualmente os filósofos falam dessas coisas, né". E provavelmente eu nunca tinha aberto aquele livro, mas ele estava lá com muita poeira. E basicamente, spoilers, eu descobri que isso tem a ver com a nossa moral, mas para eu poder explicar isso para vocês, eu preciso explicar conceitos relacionados aos nossos valores. Eh, basicamente, o que são valores, né? Diante de pessoas, coisas e situações, a gente está constantemente fazendo avaliações, né? Essa caneta é ruim, eu acho que o João agiu mal em não ter te ajudado, e essas avaliações são normalmente divididas em dois tipos de juízos. Os juízos de realidade, que é quando a gente parte do princípio que a caneta ou o João, por exemplo, eles existem, e os juízos de valores, que é quando a gente atribui uma qualidade que mobiliza a nossa atração ou repulsa. Então, por exemplo, o ruim da caneta é porque eu achei que ela me deu reações de repulsa. E só que daí é isso, são as nossas reações às coisas do mundo. E essa teoria dos valores é o que a gente chama de axiologia, que ela não se preocupa com o ser, e ela se preocupa sim com as relações entre os seres e os sujeitos que estão apreciando elas. Então, possuir valor é quando algo não nos deixa indiferente. É, é, não nos deixa indiferente. É, e esses valores que a gente toma como verdade, eles, num primeiro momento, são herdados a partir do nosso nascimento, né? O mundo é um sistema cheio de regras já estabelecidas e a gente aprende a viver desde cedo, a gente aprende a se comportar desde cedo pelas regras já estabelecidas no mundo, né? E a gente também aprende que atender ou transgredir esses padrões que são impostos na gente são avaliados normalmente como bons ou ruins. E eu acho que lá, voltando na minha história de quando eu era pequeno, eu acho que eu estava bem na época que da infância que a gente toma tudo como verdade, né? Então, todas essas regras são tomadas pela gente na infância como verdade e a gente não é capaz de questionar elas. Eu acho que era por isso que eu era tão fascinado em classificar as pessoas como boas ou ruins, porque sabendo o que uma pessoa boa faz, eu podia replicar e ser uma pessoa boa e ter pessoas me amando, e sabendo que quando uma pessoa é ruim, eu poderia não fazer as coisas que ela fazia, porque daí as pessoas não iriam me odiar. Eu acho que bem é nessa fase da minha vida que eu estava, e é por isso que esse questionamento era tão grande pra mim quando eu era pequeno, e eu enchi o saco de todo mundo. Eh, daí eu vou trazer aqui também uma definição um pouco mais formal do que é valor, pra quem não entendeu. Então, os valores não são, eles valem. Quando dizemos que algo vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não somos indiferentes a ele. A não indiferença é a essência do valor. Muitas palavras difíceis, eu sei, mas é isso. E daí. Ai, meu Deus, meu cabelo. É, tem diversos tipos de valores, né? E os principais que se relacionam a essas questões de maldade e bondade é a moral e a ética. E eles são conceitos muito parecidos, mas eles têm as suas diferenças. E a moral, por exemplo, é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos num grupo social. Então, um sujeito moral é aquele que age bem ou mal na medida que ele acata ou transgride as regras morais que são determinadas naquela específica época. E a gente pode fazer questionamentos que envolvam a moral. Podem ser tipo, o que devo fazer? Como devo agir nessa situação e o que é certo? E a ética são as reflexões sobre as noções e os princípios que fundamentam essa vida moral. Então, depende de como a gente toma o ser humano como um ponto de partida. Então, a gente pode fazer questionamentos como o que é o bem e o mal. Há uma hierarquia de valores para obedecer. Ser bom é a felicidade suprema e são os valores essenciais. Esses são questionamentos relacionados à ética. E
Uma coisa muito legal de pontuar também relacionando um pouco da minha história, é que, eh, a moral ela não se reduz à herança de valores recebidos pela tradição, né. Eles devem sempre ser questionados, porque a partir da nossa adolescência a gente desenvolve o pensamento abstrato, a reflexão crítica, e a gente tende a se questionar sobre os valores herdados, né. Então, eu acho que é por isso que eu não vejo mais o mundo como bem e mal, porque eu, desenvolvi essa coisa na adolescência que todo mundo tem a capacidade de desenvolver na adolescência, só que muitas vezes a gente não bota lá na prática, né. Normalmente a gente normalmente não, mas muitas vezes a gente continua, julgando as coisas como se a gente fosse criança. E se é um poder que a gente tem, eu acho que é um poder que a gente sempre deveria estar tentando aprimorar, já que a gente aprendeu já que a gente desenvolve isso normalmente na adolescência. Eh, Daí pra ir finalizando, eu queria fazer, tipo, um semi-teste com vocês. Vou fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês, tipo, segurem a resposta, e daí vou propor uma situação pra vocês, mas enfim. Quero que vocês pensem quando vocês classificam uma pessoa como boa, por exemplo. Você costuma pensar na motivação quando ela faz alguma coisa e você classifica aquela coisa como boa. Você costuma pensar na motivação dela, no ato que ela fez em si, ou na consequência daquele ato? Daí, pensem aí 2 segundos. Tudo bem que normalmente é uma mistura dessas coisas, mas tenta ver, tipo, qual que você mais leva em consideração. E daí, pensando agora ao contrário, quando você classifica o ato de uma pessoa como ruim, você costuma pensar na motivação da pessoa, no ato em si ou na consequência. Daí, tentem pensar aí o que vocês normalmente usam isso no compasso moral aí de vocês. E daí, eu vou apresentar essa situação e, eh, tentando pegar o que vocês tentaram decidir na pergunta, como vocês classificariam essa situação pra vocês, não precisa responder, mas daí isso fica internamente aí na cabeça de vocês. Uma influenciadora faz uma doação que salva milhares de abrigos de animais, porém essa doação só é feita porque ela gostaria de limpar a sua imagem que foi manchada por alguma coisa do passado. Tentando pensar no que vocês refletiram aí, o que vocês considerariam ela uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Daí essa reflexão aí vai ficar pra vocês no coração, e é nela que eu acabo meu apresenta. Muito obrigado. Eh, eu tentei fazer uma coisa muito complexa e quando eu fui montar meu apresenta, eu percebi que era uma coisa muito mais complexa do que eu queria, e não era possível fazer em 15 minutos, então eu espero que eu tenha conseguido. Eu tentei diminuir pra eu entender e pra vocês entenderem, porque eu não tenho muitas propriedades nesse assunto, mas eu gostei muito de fazer, espero que vocês tenham gostado também. E é isso, muito obrigado gente.